Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Manual Maker, canal onde eu falo de projetos de engenharia eletrônica, automação, robótica e afins. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um tema muito interessante para qualquer pessoa que esteja trabalhando ou estudando sobre eletrônica. Nesse vídeo eu vou falar sobre os drivers. O que são os drivers e por que você precisa utilizar ele nos seus projetos. No canal aqui eu falo de dois projetos que utilizam drivers, que são as impressoras 3D ou CNCs e também a Speeduino, que é voltado para a parte de eletrônica automotiva. Mas os drivers eles são utilizados em basicamente toda a eletrônica e pode-se dizer que a maioria dos eletrônicos hoje possuem drivers. Mas o que são drivers então? Bem, de uma forma bem resumida, nós podemos dizer que os drivers são componentes ou circuitos com vários componentes feitos para realizar as tarefas pesadas ali dentro daquele circuito. Mas por quê? A maioria dos controladores, sejam eles microcontroladores, microcomputadores, microprocessadores, qualquer controlador que seja, nas suas saídas geralmente tem uma capacidade muito baixa de corrente disponível para acionar outros componentes. Então, caso você esteja usando um Arduino que contém um microcontrolador, um Raspberry Pi, um ESP32 ou qualquer outro microcontrolador ou microprocessador, ou microcomputador, independente do qual você esteja usando, você precisa utilizar drivers. Esses componentes de processamento, já que eles precisam ser muito rápidos, eles não podem dissipar muita potência com outras tarefas. Então, a função principal de um microcontrolador ou qualquer outro tipo de controlador é simplesmente processar os dados. Para isso, se reduz muito os níveis de tensão e corrente dentro daquele componente, para que possa colocar muitos e muitos transistores e outros componentes dentro dele, e assim você consiga realizar muitas tarefas. Por exemplo, o seu celular que você está me assistindo agora, o computador aqui do lado, eles trabalham ali na média de 2 a 3 GHz, os processadores. Isso significa que ele tem uma capacidade de ligar e desligar as suas saídas 3 bilhões de vezes por segundo. Então realmente é muito rápido. E como que se consegue isso? Se reduz muitos níveis de tensão. Então os processadores trabalham com 1 volt, 3 volts às vezes, máximo 5 volts. E a corrente em cada pino ali do microcontrolador ou do microprocessador é extremamente baixa. Exatamente para ele não dissipar muito calor. No caso dos computadores você tem o dissipador de calor, que é uma peça bem grande que auxilia na dissipação de calor. Mas no caso dos celulares, dos microcontroladores, você já não tem essas peças, por questão do tamanho, então você precisa reduzir ainda mais a corrente do circuito. E daí que entra os drivers. O microcontrolador vai enviar um pulso com uma potência baixa para um outro componente ou um outro circuito. Então esse circuito ou esse componente que está separado do controlador vai executar essa tarefa. Só que nesse componente a gente tem muito mais corrente disponível, ou seja, ele pode dissipar uma potência muito maior, uma tensão muito maior geralmente. Então não é incomum você encontrar componentes que conseguem trabalhar com 600 volts, com 1000 volts, outros que trabalham com correntes de 100 amperes ou até 400 amperes. Então é infinitamente maior do que um controlador consegue dissipar. Então por isso que nós separamos os dois. Então podemos dizer que os drivers são os músculos da eletrônica e os controladores, que podem ser microcontroladores, microprocessadores, microcomputadores, etc., são o cérebro. Então eles executam as tarefas rápidas e leves. Quando eles precisam executar uma tarefa pesada, eles enviam um comando para esse circuito de driver. Agora falando realmente do que é o driver. O driver geralmente ele é composto de componentes semicondutores, como por exemplo o transistor, ou o MOSFET, ou o IGBT, que são tipos diferentes de transistor. O transistor ele tem várias aplicações, mas uma delas é trabalhar como uma chave, mas uma chave que suporta muita potência. Geralmente ele vai ter 3 terminais, no caso do transistor, base, coletor e emissor, e no caso dos MOSFETs, o gate, o dreno e o source. E no caso do IGBT é o gate, coletor e emissor, como você está vendo aí na imagem. E esse sinal que é enviado pelo controlador entra geralmente na base do transistor ou no gate do MOSFET. Ali é a entrada que ele recebe os comandos que ele deve executar. E assim que ele recebe um comando ali, ele fecha a chave interna dele, por assim dizer, e permite a passagem de corrente entre o coletor e o emissor ou entre o dreno e o source. Assim o circuito começa a funcionar. Então você pode utilizar driver para acionar relés, para acionar motores, é muito utilizado em inversores de frequência, em soft starters na indústria, para acionar, por exemplo, bicos injetores, bobinas de ignição, no caso da eletrônica automotiva, e no caso das CNCs, das impressoras 3D, ele é utilizado para acionar os motores
drivers de passo. Os drivers mais simples possuem geralmente só um MOSFET ou um transistor, geralmente um ou dois resistores ali para proteger o circuito ali de falhas. Então, geralmente o resistor que fica em série com o gate ou a base, ele serve para limitar a corrente que passa ali entre o microcontrolador e o MOSFET ou o transistor, e é utilizado também muito um resistor de pull-up ou pull-down, geralmente pull-down, que é um resistor que é colocado entre a base ou gate e o terra para garantir que aquela saída, sempre que não esteja sendo utilizada, esteja em nível 0, em nível baixo, e não acione nenhuma carga. Hoje em dia nós temos milhares de drivers que já possuem vários componentes dentro, além dos transistores. Então existem componentes que têm proteção térmica, ou seja, se ele esquenta demais ele desliga, proteção contra curto-circuito, contra pico de correntes, pico de tensão, proteção ESD e várias outras coisas. Por exemplo, os drivers que são utilizados nas impressoras 3D, o DRV8825 ou o A4988, possuem até um ajuste de corrente. Então toda vez que a corrente chega no limite definido ali, ele desliga, evitando assim que tenha um excesso de corrente, um excesso de dissipação de calor ali. E um outro ponto bem importante que nós não podemos deixar de mencionar sobre esse vídeo é que você precisa dar um like nele para ajudar o canal, se inscrever aqui, já me ajuda bastante a continuar fazendo esses vídeos bem legais para vocês. Também agora nós temos a opção de assinar o canal por apenas R$ 2,99 por mês, caso você goste do canal e queira contribuir mensalmente com ele. E também tem a opção Valeu Demais, que se você gostou muito do canal ou de algum vídeo, você pode contribuir enviando um agradecimento ali de um valor específico que você queira. Agora voltando ao vídeo, ainda falando sobre os drivers de impressora 3D, também temos alguns componentes mais recentes que possuem até comunicação serial com o controlador e transmitir ali informações de temperatura, de torque, de velocidade, de vários outros detalhes ali que está ocorrendo no sistema. Então é extremamente inteligente. Quando nós falamos de circuitos automotivos, geralmente é utilizado um MOSFET, que para drivers funciona muito bem, porque ele esquenta muito pouco geralmente, e normalmente ele é utilizado na configuração low side, que chama, ou parte de baixo. Ele fica entre a carga, o componente que você quer ligar, e o negativo, como você está vendo na imagem. Então os injetores, as bobinas, relés, entre outras coisas, dentro de um veículo, dentro de uma ECU, funcionam normalmente dessa forma. Existe a configuração high side, que o MOSFET fica entre o positivo e a carga, porém ela não é tão utilizada por vários detalhes que eu posso falar num outro vídeo. Então, resumindo, os drivers são utilizados pelos controladores para acionar cargas mais pesadas, visto que a saída dos controladores normalmente suporta no máximo alguns miliamperes. Se utiliza o driver na parte de baixo da carga, chaveando a parte negativa do circuito. Por segurança, sempre colocamos um resistor de pull-down ali na entrada da parte de controle dele, do gate ou da base, para garantir que ele não acione quando não tiver sinal. Existem drivers para motores de passo que possuem vários transistores dentro, ou vários MOSFETs dentro. Esse motor de passo pode ser tanto de uma impressora 3D, como de um atuador de marcha lenta de um veículo. É o mesmo sistema. Você tem 4 MOSFETs ou 4 transistores dentro para conseguir acionar ele nas duas direções, ou seja, inverter o sentido do motor. Então 2 MOSFETs, como você está vendo na imagem aí, direcionam num sentido, e depois os outros 2 MOSFETs direcionam em outro sentido. Existem circuitos integrados, como por exemplo o ULN 2003, que possuem vários transistores dentro para utilizar com várias cargas separadas. Então você pode utilizar vários relés utilizando um único componente pequenininho. Quando você for acionar um relé, geralmente a corrente desse relé é muito baixa, fica na média de 200, 300, no máximo ali 500 miliamperes. Então a maioria dos componentes, a maioria dos transistores que nós temos no mercado consegue fazer esse acionamento. Mas lembre-se que você tem que dimensionar corretamente o relé. Se você for utilizar uma carga de 10 amperes, você precisa ter um relé que suporte pelo menos 10 amperes ou mais. Então se atente na hora que você for escolher um driver. Se você jogar no Google, você tem milhares de exemplos de drivers, mas sempre entre no datasheet do componente e verifique ali qual que é a corrente máxima de drain to source ou coletor emissor do componente. É ali que define qual que é a corrente máxima que esse componente suporta para ser utilizado como driver. Se for um circuito integrado, como por exemplo um DRV8825, ou até mesmo os mais novos, como os TMC2209 e 2208, ele vai ter também a informação ali de corrente máxima suportada. O ideal é que você sempre trabalhe 20%, 30% abaixo dessa corrente, pelo menos para o componente não esquentar tanto. Além disso, mais um detalhe, é sempre utilizado um diodo, geralmente para acionar cargas indutivas, ou seja, cargas
cargas que têm bobinas, cobre enrolado, como por exemplo motores, relés, entre outros, e é sempre colocado esse componente em paralelo com a carga. Esse diodo é chamado de diodo de roda livre ou diodo de flyback, já que as cargas indutivas armazenam energia e quando você desliga elas descarregam, ele serve para direcionar essa tensão de volta para a fonte, e assim você não sobrecarrega o seu driver. Sem isso, facilmente você queima o driver, pois os picos de tensão gerados por cargas indutivas, por bobinas, geralmente são bem altos. Então sempre se atente e sempre utilize o diodo de flyback em paralelo com a sua carga, como sugerido aqui. No caso da Speeduino, que é um projeto de injeção eletrônica programável open source gratuito, que eu falo bastante no canal aqui, você vai ver que basicamente 50% do projeto são drivers, ou seja, são MOSFETs ou transistores que estão ali para acionar outras cargas mais pesadas, como os injetores, por exemplo. Mas é basicamente isso. É um vídeo um pouco mais curto, mas apenas para explicar esse conceito. Enquanto de um lado nós temos o Arduino, o ESP32, o Raspberry e outras plataformas que nós conseguimos programar para executar tarefas, do outro lado nós temos os drivers que recebem esses comandos desses controladores, dessas plataformas e executam tarefas mais pesadas, como desde acionar um relé para ligar uma lâmpada ou ligar alguma carga no circuito automotivo, como executar tarefas bem pesadas, como por exemplo o acionamento de PWM para controlar a velocidade de um motor. Pretendo fazer mais vídeos sobre componentes eletrônicos, circuitos eletrônicos, então vá acompanhando, não se esqueça de se inscrever no canal. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso juntar as dúvidas do pessoal e fazer, quem sabe, um vídeo 2 sobre esse tema, beleza? Não se esqueça de conferir as outras playlists, impressora 3D, Speeduino e os outros vídeos que tem no canal. E é isso, valeu!